Olá a todos, meu nome é Vitória Marzagão, eu sou gerente de Medical Affairs de Nestlé Health Science e hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma comunicação muito interessante. Nos últimos anos, a gente tem visto crescer o número de publicações na literatura a respeito de custo-efetividade de terapêuticas. E nós, profissionais da área da saúde, precisamos nos aproximar desse universo cada vez mais rápido. Não é algo ao qual a gente está acostumado a trabalhar, a ler, a identificar e interpretar, mas é uma coisa necessária de se começar. Afinal, independente do modelo de saúde que o nosso país se encontre, os modelos de remuneração que estão cada vez se modificando, é importante que todos estejamos trabalhando para fornecer uma saúde de qualidade, mas também com uma preocupação financeira. Nesse sentido, eu quero dividir com vocês uma análise de custo-efetividade muito interessante que foi feita e apresentada no finalzinho do ano passado, num grande evento que trata de custo-efetividade a nível global. Então, esse estudo, ele foi um comparativo entre uma fórmula polimérica com TGF-beta 2 versus suplementos orais padrão, no sentido de induzir e manter a remissão em pacientes pediátricos com doença de Crohn leve a moderada. Então, como eu disse, esse trabalho foi apresentado no Congresso da ISPOR em 2023. A ISPOR, para quem não conhece, inclusive eu recomendo que acesse os conteúdos deles, porque estão cada vez melhores. Eles são uma sociedade profissional para pesquisa de economia em saúde. Então, eles têm como missão promover a excelência em todas as pesquisas que querem avaliar o contexto de saúde dentro de um cenário de saúde financeira. Então, a ideia é a gente sair daquela ideia simplista de comparar uma coisa com a outra. A gente precisa entender se a coisa certa está fazendo para o paciente certo, durante o momento certo, e que, como resultado, vai nos trazer a efetividade, o desfecho mais apropriado, tanto em termos de qualidade quanto em termos de finanças. Então, começando a falar um pouquinho do trabalho, a análise teve um objetivo de investigar se uma fórmula polimérica com TGF-beta 2 em comparação com suplementos nutricionais padrão, ou seja, sem essa mesma característica, para o manejo dietético de pacientes com doença de Crohn, era custo-efetivo. Então, o método para isso, ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver nos estudos clínicos. Mas, de novo, eu sugiro, insisto que vocês procurem saber um pouco mais sobre esses modelos e sobre essas análises, porque nós vamos conseguir ajudar mais os pacientes se a gente tiver ciente dessas informações. Então, toda vez que a gente vai olhar uma análise financeira, é bastante comum encontrar na metodologia modelos de Markov ou modelos de árvore de decisão. Esses modelos matemáticos, eles vão auxiliar o processo de investigação de tecnologias e entender se elas foram custo-efetivas ou não. Então, no presente estudo, o período de avaliação que os autores consideraram foi 1 ano, sendo 8 semanas de ciclo de tratamento, ou seja, eu tinha os pacientes pediátricos recebendo esses dois diferentes tipos de intervenção dentro desse período de tempo de 8 semanas. Mas a avaliação é de 1 ano, porque então a gente vai entender como que foi o segmento desse tratamento, e aí, por consequência, os desfechos financeiros. Então, os dados foram coletados a partir do sistema de saúde do Reino Unido, onde foi feito esse trabalho, e por isso os custos foram expressos em libras, e incluíram custos de intervenção nesses pacientes que foram necessários ao longo do tempo, e, claro, de mais recursos de saúde necessários para atender os pacientes. Então, aqui entra consultas, medicamentos, necessidade de abordagens
cirúrgica, tudo isso a gente vai ver aqui em termos de recursos de saúde que foram utilizados, porque tudo isso tem um custo, né? Só o fato de você ter um paciente que está indo procurar um médico, alguém está pagando essa conta. Então, são coisas que precisam entrar numa análise financeira. Esse modelo, ele considerou 5 estados de saúde nessa população. Então, pacientes pediátricos que estavam em remissão de doença, que tinham doença leve a moderada, moderada a grave ou cirúrgicos e morte. Os estados de saúde, eles foram definidos de acordo com o índice de atividade de doença de Crohn pediátrica, conforme vocês observam na tabela abaixo. Ainda em métodos, a população alvo, como eu comentei, ela foi de doentes pediátricos com idade média de 13 anos e doença de Crohn leve a moderada. Além dos dados de saúde do Reino Unido, foram utilizados estudos clínicos de base para preencher o modelo, então isso também é uma coisa muito comum quando a gente fala de investigação financeira, ou seja, você tem dados de estudos que já mostraram resultados clínicos e vai utilizar eles para preencher o seu modelo de Markov ou a sua árvore de decisão para chegar no teu resultado econômico. A eficácia dos diferentes tipos de tratamento, então, de novo, uma fórmula polimérica com TGF-beta2 versus outras fórmulas, ela foi mensurada através da taxa de remissão clínica, que a gente já tem vários estudos mostrando na literatura conforme essa tabela. Então, a gente já tem trabalhos que investigaram diferentes tipos de fórmula e intervenção e a taxa de remissão clínica que houve a partir disso. Vamos aos resultados dessa investigação. Então, em termos de economia, foi muito positivo, porque cada paciente representou uma economia de 746 libras por ano de vida ajustado, que é o que a gente chama de CALI. Eu já vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a definição dessa medida, mas é muito comum também que toda vez que a gente se depare com uma análise de custo-efetividade, a gente encontra essa medida. Fora ela, tem outra que é muito importante de também estar presente nessas avaliações, que é a relação de custo-efetividade incremental. Se ela for negativa, isso pode ser um bom resultado para aquela terapêutica que foi testada. Ou seja, nesse trabalho, a relação de custo-efetividade incremental, que nós abreviamos como ICER, foi negativa, indicando que a fórmula polimérica com TGF-beta2 dominou os outros suplementos que não tinham essa composição. Ou seja, aparentemente, sim, em termos de custo-efetividade, essa é uma fórmula que tem uma tendência a trazer um resultado melhor, claro, porque ela auxilia nos resultados clínicos e com os resultados clínicos melhores você vai ter menos acesso aos recursos de saúde. Os autores ainda fizeram uma análise de probabilidade considerando uma corte hipotética de 1.000 pacientes. Nesse cenário, nós teríamos 586 induções a remissões, quando os pacientes utilizavam a fórmula polimérica com TGF-beta2, versus apenas 485 ao utilizar as outras fórmulas. Então, de novo, aqui a gente consegue ver um resultado positivo com a utilização da fórmula polimérica com TGF-beta2. Então, falando mais especificamente sobre essas medidas para análise de custo-efetividade. Como eu disse, a CALI, ela expressa o número de anos adicionais que uma pessoa vive como resultado de um tratamento, mas não apenas como ela vive. A CALI também avalia a qualidade de vida durante esses anos. Não basta você viver 5 anos a mais se esses seus 5 anos não tiverem o mínimo de qualidade para que você faça as suas atividades corriqueiras do dia a dia, tenha uma vida social, possa se alimentar de uma maneira saudável, sem muitas restrições e tudo isso. E aí, é a razão entre a diferença de custos médios estimados e a diferença de efetividade média estimada. Ou seja, uma alternativa é considerada custo-efetiva quando o seu ICER é inferior ao limiar de aceitabilidade definido. Ou seja, você tem um teto. Se essa relação for acima desse teto, infelizmente a sua terapêutica não é
é, uma alternativa que parece ser mais custo efetiva, Então, essa análise que foi apresentada no ISPOR mostrou para a gente que os resultados em termos de anos adicionais de uma pessoa vivendo a partir de um tratamento com fórmula polimérica com TGF-beta 2 foi melhor do que se ela vivesse tendo utilizado essas outras fórmulas que foram chamadas nesses estudos de suplementos padrão. Então, pessoal, de discussão e conclusão dessa análise, né? Essa, até agora, pelo menos ao que a gente conhece, é a primeira análise de custo-efetividade comparando uma fórmula polimérica com TGF-beta 2 versus suplementos padrão nessa população, considerando esse nicho específico de pacientes pediátricos com doença de Crohn. A análise mostrou que a fórmula polimérica com TGF-beta 2 foi superior ao outro grupo, sendo menos dispendiosa e mais eficaz. Então, é aquilo que eu comentei há pouco. A gente precisa avaliar as nossas escolhas em termos de tratamento para além do preço que elas têm. Nós precisamos entender se o preço ele conversa com o resultado que ela vai trazer para nós no final daquele tratamento. Senão a gente está vivendo numa ilusão e no final das contas, provavelmente a conta vai ficar mais alta. Uma das principais limitações desse modelo, e todo e qualquer estudo clínico tem limitações, né? Se você olhar ao final do trabalho, dos trabalhos sérios, os autores vão falar sobre as limitações daquele estudo. Não existe uma pesquisa perfeita ainda. Então, nesse estudo, o que eles identificaram como maiores limitações foi a escassez de evidências clínicas para suplementos padrão neste grupo específico. Então, isso foi um desafio no sentido de ter os dados para colocar no modelo e aí, então, fazer a análise. Mas, para garantir que isso tivesse um impacto menos importante, foram feitas análises de sensibilidade determinística e probabilística para validar a robustez dos resultados. Então, é claro, né? Eu termino essa mensagem como a maior parte dos trabalhos científicos terminam, né? Nós precisamos de mais estudos para falar sobre isso, para comprovar evidências sempre, mas o que me parece é que nós já estamos em um momento de que todo profissional de saúde precisa reconhecer que cada decisão clínica, cada conduta terapêutica que você propõe para o seu paciente também é uma decisão financeira. Então, espero revê-los em breve com mais discussões desse tema. Obrigada e até logo.